Em qualquer outro país do mundo, em qualquer outro momento histórico, isso seria chamado de traição da pátria. As empresas brasileiras já são as mais tarifadas pelo Lula. Não merecem uma tarifa a mais do que ela já tem hoje em dia, que são muito penalizadas. Então fiz um pedido explícito para ele. Mas o Lula a todo momento provoca, atiça, o presidente dos Estados Unidos ataca os Estados Unidos para quê? Para que haja uma reação como essa e ele, Lula, olha os frutos eleitorais disso. O Lula não está nem aí para as empresas brasileiras, ele vai fazer de tudo para ganhar a eleição. O governo de Donald Trump retomou uma pauta que pode atingir diretamente o bolso dos brasileiros. Um novo tarifaço sobre os produtos importados do Brasil para os Estados Unidos. A proposta chega à mesa do presidente Trump após o fim das investigações ligadas à seção 301 da Lei de Comércio Americana. Entre outras coisas, o governo americano citou como motivos para o pedido de taxação práticas comerciais desleais e decisões judiciais brasileiras que ferem a liberdade de expressão de cidadãos americanos. Após o anúncio, o presidente Lula conectou a possível taxação à recente visita que Flávio Bolsonaro fez a Donald Trump. Que esse filho do Bolsonaro consegue ser pior do que ele. E são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. É isso que vocês têm que dizer alto e bom som. São traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silvério dos Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado. O que merece os traidores da pátria que vão pedir intervenção de um país no nosso país. Pensem, meditem, porque esse cidadão hoje aparece na imprensa dizendo: eu não falei nada. Todo covarde é assim, fala a merda que fala, depois não tem coragem de assumir o que fala, fica tentando mentir. O senador e pré-candidato ao Planalto, Flávio Bolsonaro, prometeu denunciar Lula ao Supremo Tribunal Federal. O motivo, segundo nota encaminhada à imprensa, é que Lula estaria estimulando o assassinato de seu adversário político. Bastou eu atuar contra PCC e Comando Vermelho. Bastou eles serem rotulados como grupos terroristas pelo governo americano, que lhe dá uma espécie de apito de cachorro para as facções criminosas me executarem. Eu, de verdade, peço a Deus que não tenha sido essa a intenção dele. Porque se foi, esse cara tinha que estar preso. Não vai ser com ameaça de morte à minha pessoa ou aos meus aliados que ele vai me fazer desencorajar, que ele vai me fazer desistir do meu Brasil, pelo contrário. Além de abastecer a disputa interna, o discurso do presidente também continha um erro histórico sobre o passado do Brasil. Quem morreu enforcado foi Joaquim José da Silva Xavier, o próprio Tiradentes. Já Joaquim Silvério dos Reis, o delator da Conjuração Mineira, não foi enforcado por entregar os Inconfidentes, como disse Lula. Muito pelo contrário, ele foi recompensado pela coroa portuguesa, partiu para Portugal e morreu de causas naturais só 20 anos depois, em 1819. Joaquim Silvério dos Reis era um sujeito abastado, que em tese estava muito revoltado com as cobranças de impostos, mas ele devia tanto, que ele perderia tudo. Ele é aquele caso típico que acabaria perdendo sua propriedade principal. E ele pensou o seguinte: olha só, se em vez de eu participar de uma revolta tem tudo para dar errado, eu delatar todo mundo e pedir perdão da dívida, acho que eu tenho mais chance de dar certo. Então o Joaquim Silvério dos Reis foi uma figura assim que, pensando em si, né, delatou todo mundo, e a delação que fez com que tudo deixasse de acontecer. Bom, como nós sabemos, a Inconfidência Mineira foi frustrada. Então, o que aconteceu, né? Por que tudo isso deu em nada? E essa é uma questão muito interessante e que envolve uma figura polêmica, que é o Joaquim Silvério dos Reis. O Joaquim Silvério dos Reis não participava dos planos Inconfidentes. Ele tinha sido falado pelo Tiradentes, né? O Tiradentes passou na fazenda dele, Fazenda da Caveira, na região hoje de Barbacena, chamada Igreja Nova, perto da divisa com o Rio de Janeiro. Bom, então o Silvério sabia que ia acontecer. Um dos principais conspiradores, o padre Toledo, da cidade de Tiradentes hoje, né, antigamente São José, ele voltou de Vila Rica, né, já no começo de janeiro de 1789, e começou a trabalhar conquistar aliados ali na região dele. E começou a falar do levante. Mas colocou nomes, detalhes, planos, quem era cada região, o que cada um ia fazer. Ele falou isso pro irmão dele, chamado Luiz Vaz. E esse Luiz Vaz foi ele quem, numa circunstância específica lá, né, em que as pessoas estavam um pouco revoltadas com uma ação do governador,
ele entendeu que seria bom falar com o Silvério, né? E o Silvério se fez de revoltado, né? Segundo o relato do próprio Silvério, e o Luiz Vaz entregou tudo. Falou os nomes de todos, os conspiradores, o que eles pretendiam fazer, né? E como que eles iriam agir. Então o Silvério entendeu, e no dia 15 de março de 1789 ele entrou no palácio do governador e fez uma delação verbal. No dia 25 de março, o Tiradentes estava no Rio de Janeiro, o governador escreveu para o vice-rei, relatando toda a delação do Joaquim Silvério dos Reis. Esse é o primeiro documento escrito sobre a Inconfidência Mineira, o ofício de 25 de março de 1789, e o vice-rei passou a vigiar o Tiradentes e impedir, inclusive, dar o passaporte que ele precisava para voltar para Minas Gerais. E, a partir daí, né, já começou a se preparar as prisões e eles ficaram desarticulados. Então, quando começaram as prisões, elas foram pontuais, já pegaram, né, as figuras centrais. Então, vamos dizer, cortou-se a cabeça da conspiração. Mas o que de fato aconteceu nessa história de traição? É isso que você vai entender agora. Para desvendar o mito, precisamos primeiro entender o homem. Tiradentes nasceu quando o Brasil vivia a febre extrativista do ciclo do ouro, em 1746, no coração da capitania de Minas Gerais. Apesar de ser mais conhecido como dentista, ele teve várias ocupações. Foi minerador, tropeiro, farmacêutico e, por influência de seu padrinho cirurgião, aprendeu também o ofício da odontologia, daí o apelido Tiradentes. Em 1780 ingressou na carreira militar como alferes. O posto de alferes era uma patente de baixa oficialidade, equivalente hoje a um segundo-tenente. Era o degrau inicial do oficialato, o que já indica que Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, ocupava uma posição social intermediária. Não era pobre, mas também estava longe do topo da pirâmide. A estagnação na carreira e as andanças pelas estradas coloniais o colocaram em contato com a crescente insatisfação do povo. Portugal, endividado após o terremoto de Lisboa em 1755, intensificava o cerco fiscal sob a liderança do Marquês de Pombal, sobre quem nós já falamos também no episódio A Face Oculta do Marquês de Pombal. Quando a produção do ouro começou a minguar devido à sua escassez natural, a coroa não recuou. Ela respondeu com a derrama, um imposto que só aumentou o descontentamento da população. A derrama era o terror dos colonos, uma cobrança compulsória que permitiu ao governo confiscar bens pessoais até atingir a meta dos 100 arrobas de ouro anuais. Foi nesse cenário de asfixia tributária que o alferes encontrou o seu propósito. Inclusive, hoje em dia, muita gente inveja esse tipo de imposto, sendo que hoje a gente paga muito mais, né? Você pode conhecer mais detalhes desse período histórico. Enquanto Tiradentes conquistava o apoio nas tavernas e nos quartéis, a elite intelectual de Vila Rica, hoje Ouro Preto, conspirava em bibliotecas privadas. Jovens que estudaram na Universidade de Coimbra, em Portugal, traziam na bagagem as ideias proibidas do iluminismo: razão, liberdade e a derrubada de monarcas absolutos. O grupo da Inconfidência Mineira era um mosaico heterogêneo. Poetas como Cláudio Manuel da Costa, juízes como Tomás Antônio Gonzaga e grandes fazendeiros. Mas aqui reside o primeiro ponto de ruptura com a narrativa escolar. Eles não lutavam por um Brasil independente, lutavam pela independência de Minas Gerais. Se tivessem vencido, o mapa que conhecemos hoje seria fragmentado, com uma república mineira soberana e possivelmente escravocrata. A questão da escravidão é a ferida aberta do movimento. Tiradentes, assim como quase todos os inconfidentes, possuía escravos. De acordo com alguns historiadores, como o Laurentino Gomes, Pedro Doria e Luiz Carlos Vilata, o próprio Tiradentes tinha escravos. 5 ou 6, vai depender muito da fonte. A liberdade pregada pela bandeira do movimento era, acima de tudo, uma liberdade econômica para os donos de terras e minas, contra o apetite voraz por impostos da metrópole. Tiradentes era o homem que fazia a conexão. Mesmo sem educação formal, tinha a retórica necessária para inflamar o povo. Ele era o braço operacional de uma elite que preferia o silêncio das reuniões secretas. Você já notou como a história que aprendemos muitas vezes omite detalhes essenciais? Se você quer acessar investigações ainda mais profundas sobre a história do Brasil, junte-se a nós e descubra mais sobre a verdadeira trajetória de Tiradentes, no episódio especial de investigação paralela. Muitas das tragédias históricas têm um momento decisivo de traição. No caso da Inconfidência Mineira, esse momento passa por Joaquim Silvério dos Reis. Mas ele não era um espião,
e nem um inimigo declarado. Era só um fazendeiro comum, mas cheio de dívidas com a coroa portuguesa. Diante do medo de não ter como pagar o que devia, ele fez uma escolha. Em 1789, denunciou o movimento mineiro em troca do perdão de suas dívidas. A denúncia veio em forma de uma carta entregue ao Visconde de Barbacena, e foi isso que desmontou todo o plano. Depois disso, começou a chamada Devassa, uma investigação rigorosa que durou cerca de 3 anos. Durante os interrogatórios, muitos mudaram de postura. Pessoas que antes defendiam as ideias de liberdade passaram a negar envolvimento com a trama. O medo falou mais alto e alguns acusaram os colegas, enquanto outros tentaram se afastar o máximo possível da conspiração. Mas enquanto vários tentavam se proteger, Tiradentes tomou outro caminho. Ele assumiu a sua participação e não tentou fugir da responsabilidade. Mais do que isso, Tiradentes manteve o seu discurso em defesa da independência, mesmo diante do julgamento. Em 1792, veio a sentença. Inicialmente, 11 envolvidos foram condenados à morte. Depois, a Rainha Maria I de Portugal decidiu mudar a pena da maioria para um exílio na África. Só um deles continuou com a condenação máxima, Tiradentes. A escolha dele como único condenado à morte obedeceu a uma lógica fria de preservação de poder. Joaquim José da Silva Xavier era o alvo perfeito para um exemplo público. Um oficial de baixa patente, sem conexões políticas influentes ou fortunas que pudessem intimidar os juízes. Matá-lo era o risco zero. Era possível punir a traição sem provocar uma revolta das elites mineiras, que viram seus próprios nomes poupados enquanto o alferes caminhava sozinho para o cadafalso. No episódio especial da série Investigação Paralela, você vai descobrir os outros motivos, alguns deles ocultos há séculos, que fizeram de Tiradentes o bode expiatório da Inconfidência Mineira. No dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro, a execução aconteceu. Depois da morte, o corpo foi dividido em partes que foram expostas em locais públicos, especialmente no caminho para Minas Gerais. A intenção era que isso servisse como um aviso para qualquer um que tentasse uma futura rebelião. A casa onde ele vivia foi destruída. O terreno recebeu um tratamento simbólico para impedir qualquer reconstrução. Era uma forma de tentar apagar não só a pessoa, mas também o que ela representava. Mesmo assim, com o tempo, a imagem de Tiradentes acabou seguindo o caminho oposto, de condenado a símbolo da luta pela independência do Brasil. Por quase 100 anos, Portugal parecia ter vencido, até que a República precisou dele. Em 15 de novembro de 1889, um golpe militar derrubou o Império de Dom Pedro II. O novo regime, porém, sofria de uma crise de legitimidade. Faltava um herói. O Marechal Deodoro da Fonseca, primeiro presidente, havia sido amigo pessoal do imperador até o último minuto. Então, ele não servia como um símbolo dessa nova era. Os republicanos foram ao passado e ressuscitaram Tiradentes. Ele era perfeito, republicano, inimigo da coroa e morto pelo sistema monárquico. Mas havia um problema. Não existiam retratos reais de Tiradentes. Como militar, ele provavelmente teria cabelos curtos e um rosto barbeado para evitar piolhos na prisão. Mas quando pintores como Pedro Américo e Décio Vilares receberam encomendas para retratar o herói, eles deliberadamente lhe deram barbas longas, cabelos ondulados e uma fisionomia serena. O objetivo era claro: associar a imagem de Tiradentes à de Jesus Cristo. Havia cruzes até a forca, a traição de um Judas, Silvério dos Reis, e a ressurreição, em 1889, compunham uma liturgia política poderosa. Em 1890, o feriado de 21 de abril foi instituído. Em 1965, ele foi declarado patrono da nação brasileira. Ao dar a Tiradentes o rosto do Salvador, a República transformava um movimento político em uma narrativa de sacrifício religioso. Ele não era mais apenas um inconfidente, ele era o redentor da pátria. Essa construção histórica serviu para unir um país fragmentado sob uma nova bandeira, mas acabou também por esconder o homem real sob camadas de tinta e mito. Joaquim José da Silva Xavier foi um homem corajoso, que se levantou contra impostos abusivos. Mas o Tiradentes que celebramos hoje é uma construção de marketing político do século XIX. Existem até algumas teorias conspiratórias, nascidas de interpretações irônicas de Machado de Assis
ou romances de ficção, que sugerem que ele sequer morreu na forca, tendo sido salvo pela maçonaria. Embora careçam de provas documentais, o fato de tais lendas existirem prova uma coisa: Tiradentes deixou de ser um homem para se tornar um mito maleável. Sua história nos ensina que, se não formos vigilantes com os fatos, seremos guiados por símbolos criados por aqueles que detêm o poder. Ele foi enforcado para que ninguém se lembrasse dele, e depois exaltado pela República para que ninguém esquecesse de quem mandava agora. A história que você acabou de ver é só a superfície de um quadro muito mais profundo e complexo. Nós fomos além das estátuas de bronze e dos feriados oficiais para confrontar as evidências que os livros costumam ignorar sobre Tiradentes. Mas a nossa busca pela verdade não para por aqui e começa a enxergar muito além da superfície hoje mesmo. Fizeram com o presidente Bolsonaro no passado e estão tentando fazer com Flávio Bolsonaro agora. Miguel, o quê? Mentiras, desinformação, ataques baixos, covardes, manipulação e até mesmo, como vocês sabem, tentativa de matar o presidente Bolsonaro, que aconteceu no passado e agora nós estamos vendo, inclusive o Lula, incitar o enforcamento de Flávio Bolsonaro. O jogo é sujo, fica cada dia mais claro sobre o que é a eleição desse ano. Eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais, onde o senador Flávio mostra mais uma vez a mentira da esquerda que lutam dia após dia para matar, roubar e destruir. Mais tarde eu volto com mais informações. Olha só a notícia que acabou de sair. Lula xinga o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio. É inacreditável. O Lula não esconde de mais ninguém que ele quer que as empresas brasileiras sejam tarifadas, achando que ele vai ter algum benefício eleitoral com isso. E quem que é o Marco Rubio? É justamente a pessoa que vai decidir sobre as tarifas americanas para as empresas brasileiras. Agora, você acha que xingar a pessoa com quem você vai ter que negociar ajuda ou atrapalha o Brasil? É claro que só atrapalha. A verdade é que o Lula não está nem aí para o Brasil ou para as empresas brasileiras. Ele acha que se essas tarifas são boas eleitoralmente para ele, ele vai fazer de tudo para conseguir. Por isso é que ele está fazendo de tudo para provocar os Estados Unidos e dane-se as empresas brasileiras se elas vão ser prejudicadas. O Lula é a única pessoa no Brasil que quer essas tarifas. Está na cara. Se não quisesse, agiria diferente, como eu fiz. Na visita que eu fiz ao presidente Trump, eu pedi para que eles não taxassem as empresas brasileiras, que já são hipertaxadas pelo governo Lula. Ontem eu reforcei o pedido, uma carta que eu enviei ao secretário Rubio, que ele já recebeu. E a gente está buscando o caminho do diálogo e da diplomacia. Se depender de mim, não vai ter tarifa nenhuma. Mas aí, o que é que o Lula faz? Xinga o secretário de Estado americano, ataca o presidente Trump. Em toda oportunidade que ele tem, ele faz isso, ele agride, destila o ódio contra os Estados Unidos, espalha o sentimento anti-americano, ataca Big Techs americanas. Na linguagem do futebol, o Lula está cavando a falta. Ele quer fazer gol de mão. Tenho certeza que nós vamos trabalhar para que essas tarifas não sejam aplicadas, apesar dessa postura absurda do Lula de xingar o Marco Rubio. Aliás, o Lula parece que está um pouco desorientado nesses últimos dias. Eu não sei se ele tomou alguma coisa ou se os criminosos dele, do PCC e do Comando Vermelho, estão pressionando ele e por isso ele está um pouquinho fora do eixo. Agora eu aproveito aqui para deixar um abraço ao secretário Marco Rubio. Rubio, pode ter certeza de que essa postura agressiva e irresponsável do Lula não representa o povo brasileiro. Brasil e Estados Unidos são nações amigas. O brasileiro quer trabalho, quer mais exportações, quer economia bombando, quer sim uma boa relação com os Estados Unidos. E é isso que nós vamos construir a partir de 2027, com o Brasil sob nova direção. Isso é muito grave e eu peço que você assista até o final. Eles fizeram isso com meu pai e agora querem fazer comigo também. Os defensores do PCC e do Comando Vermelho ainda vão produzir muito conteúdo mentiroso contra mim, manipulando vídeos, manipulando fotos com inteligência artificial para tentar enganar o povo brasileiro. O Partido das Trevas, o PT, publicou um vídeo nas suas redes oficiais
distorcendo a minha fala para enganar você. É muito desespero. Dá uma olhada no que eu falei de verdade. Enquanto o Lula foi de joelhos atrás do Trump fazer lobby a favor de CV e PCC, eu fui trabalhar para que eles fossem tratados como terroristas, que é o que eles são. 1 em cada 4 brasileiros mora em áreas dominadas por esses narcoterroristas, ou seja, não possuem soberania nem dentro das suas próprias casas. Um governo que não tem controle sobre o seu próprio território, que não controla nem as cadeias, é porque é conivente com o crime organizado. Agradeço ao presidente Donald Trump e ao secretário de Estado Marco Rubio por atenderem rapidamente ao meu pedido em nome do povo brasileiro. Eu afirmei com todas as letras que eu fui aos Estados Unidos, pedi que as facções criminosas como o PCC e Comando Vermelho fossem classificados como organizações terroristas, enquanto o Lula foi defender os bandidos dele. E mais, na reunião eu pedi expressamente que não fossem aplicadas tarifas contra as empresas brasileiras. Agora, olha o que o PT publicou. O governo dos Estados Unidos propôs um novo tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros. Agradeço ao presidente Donald Trump e ao secretário de Estado Marco Rubio por atenderem rapidamente ao meu pedido. Percebe a diferença? O partido que ocupa a presidência da República pegou minhas palavras, cortou trechos, editou o conteúdo e tentou fazer as pessoas acreditarem que eu estaria defendendo tarifas contra o Brasil. O PT só tem a mentira para usar. Tentam enganar você, manipulando fotos, vídeos e distorcendo declarações minhas e da minha família. Mas não vão conseguir. Eu tenho a verdade acima de tudo. Já acionei meus advogados para tomar todas as medidas cabíveis contra mais esse crime petista.